Em um dia ensolarado em Jerusalém, a grandiosidade do templo reluzia sob a luz do sol. As enormes pedras brancas, polidas pelo tempo e pela devoção, erguiam-se em direção ao céu, como se quisessem tocar o divino. Entre as colunas majestosas, o aroma de incenso fresco pairava no ar, misturando-se com o som suave de orações sussurradas. Era um lugar onde a fé se encontrava com a história, e cada passo dado naquele solo sagrado parecia ecoar as promessas de Deus. Dentre os muitos que visitavam o templo, estava David, um jovem impulsivo e cheio de paixão. Seus olhos brilhavam com a luz da crença, mas seu coração era um campo de batalha. David sempre acreditou que sua fé o protegeria, mas a dúvida muitas vezes se infiltrava em seus pensamentos, como uma sombra que nunca se afastava completamente. Ele se lembrava de momentos em que, impulsivamente, havia falado sem pensar, defendendo sua fé com fervor, mas também com a vulnerabilidade de quem ainda estava em busca de respostas. Um dia, enquanto David se preparava para entrar no templo, um rival conhecido como Eli o abordou. Eli era carismático, mas suas crenças eram opostas às de David. Ele defendia que a salvação estava nas obras e não na fé. Você realmente acha que a fé é suficiente? Ele perguntou, seu tom desdenhoso ecoando nas paredes do templo. David sentiu a raiva fervilhar dentro dele, mas também uma pontada de dúvida. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. A fé é o que nos une a Deus, Eli. É o que nos dá esperança. David respondeu com veemência, mas Eli apenas sorriu. Um sorriso que parecia cortante como uma lâmina. Esperança ou ilusão? Você se sacrificaria por essa ilusão? A pergunta de Eli atormentou David. Ele se afastou, apressando-se para dentro do templo, onde o som das orações e os cânticos dos fiéis envolviam seus sentidos. Mas a dúvida que ele plantou em sua mente não desapareceria facilmente. O que David não percebia era que essa dúvida o levaria a um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual que o moldaria para sempre. Dentro do templo, a atmosfera era elétrica. Os fiéis se reuniam em grupos, compartilhando suas histórias de fé e sacrifício. David se juntou a um grupo de homens que discutiam as profecias e a vinda do Messias. Ele sentiu uma conexão instantânea com eles, mas mesmo assim, a conversa o deixou inquieto. A fé deles parecia inabalável, enquanto ele lutava contra seus próprios demônios internos. David, o que você acha? Um dos homens perguntou, olhando para ele com expectativa. Você acredita que estamos perto da vinda do Messias? David hesitou. A verdade era que ele queria acreditar, mas a sombra das palavras de Eli o seguia. Finalmente ele falou. Eu quero crer, mas... e se estivermos apenas nos enganando? Um silêncio pesado se instalou, e os olhares de desapontamento dos outros homens cortaram fundo. A voz de um ancião, que até então havia permanecido em silêncio, cortou a tensão. A dúvida é um teste, meu jovem. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de acreditar apesar dela. Sacrifique sua dúvida e seja fiel ao que você sabe ser verdade. As palavras do ancião ressoaram dentro de David, acendendo uma chama de esperança em seu coração. Mas a luta estava longe de terminar. A noite caiu sobre Jerusalém, e o templo se iluminou com tochas dançantes. David se afastou dos grupos, buscando um lugar tranquilo para refletir. Sentou-se em um dos degraus externos, observando as estrelas que brilhavam intensamente acima dele. Ele sentia a presença de Deus ali, mas também a dúvida o consumia. Por que você hesita, David? Uma voz suave, quase um sussurro, parecia vir do próprio ar ao seu redor. Ele se virou, mas não havia ninguém. O templo estava vazio, exceto por ele.
Eu não sei se sou forte o suficiente para isso, ele murmurou para a noite. Nesse momento, a lembrança dos ensinamentos de Jesus veio à sua mente. A entrega total, o sacrifício por amor. David se lembrou das palavras de Jesus. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A luta interna de David se intensificou. Estaria ele disposto a sacrificar suas dúvidas em nome da fé? No dia seguinte, enquanto o sol surgia, David voltou ao templo, decidido a confrontar Eli. Ele o encontrou em um dos pátios, cercado por um pequeno grupo de seguidores. David, com o coração acelerado, se aproximou. Eli, podemos conversar? Ele olhou para ele, a surpresa visível em seu rosto. Ah, o jovem impulsivo. O que você deseja? O tom de Eli era desdenhoso, mas David não se deixou intimidar. Eu quero entender, por que você acredita que nossas crenças são tão diferentes? O que realmente o motiva a defender suas ideias? Eli hesitou. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Eu defendo o que é certo, o que pode ser visto e tocado. A fé é uma fraqueza para os que buscam a verdade. Sacrifícios devem ser feitos, mas não por ilusões. David sentiu a ira fervendo novamente, mas ele se lembrou do que havia aprendido com o ancião. E se a fé for a verdade? David desafiou. E se a verdadeira força estiver em acreditar no que não pode ser visto? O silêncio se instalou entre eles, e os seguidores de Eli começaram a murmurar, intrigados. David, sentindo a oportunidade, continuou. A fé não é uma fraqueza, é um caminho. Sacrificar nossas dúvidas é o primeiro passo para uma verdadeira conexão com o divino. Você não se sente preso pela sua necessidade de controle? Ele parecia prestar atenção, mas a frieza em seu olhar não desapareceu. Você é ingênuo, David. O mundo não é tão simples. As pessoas precisam de respostas, não de promessas vazias. As palavras de Eli cortaram fundo, mas David se lembrou do ancião mais uma vez. Acredito que a fé é a resposta. Por mais que a dúvida me atormente, estou disposto a lutar contra ela. Estou disposto a sacrificar minha insegurança por algo maior. E você, Eli, o que você está disposto a sacrificar? David percebeu que esse confronto era mais do que uma discussão. Era uma oportunidade de crescer, de reafirmar sua fé. Ele sabia que a presença de Deus o acompanhava e que sua jornada de dúvida e sacrifício estava apenas começando. Quando Eli finalmente falou, sua voz estava mais suave, mas ainda firme. Acredito que você encontrará seu caminho, David. Mas lembre-se, a verdade é muitas vezes dolorosa. Esteja preparado para o que está por vir. As palavras de Eli ficaram ecoando em sua mente enquanto ele se afastava. David sabia que seu caminho seria difícil, mas também sentia que cada sacrifício que fizesse o aproximaria mais de Deus. Ele se sentiu mais forte, mais decidido. O templo, com suas colunas monumentais e seu aroma de incenso, tornou-se um símbolo de sua jornada. Nos dias que se seguiram, David mergulhou em sua espiritualidade. Ele passou horas em oração e meditação, buscando conforto nas Escrituras e nas promessas de Jesus. A cada dia, as dúvidas se tornavam mais gerenciáveis e sua fé mais robusta. Ele começou a compartilhar suas experiências com outros fiéis, inspirando-os a enfrentar suas próprias lutas internas. Uma tarde, enquanto conversava com um grupo de jovens, um deles, com lágrimas nos olhos, confessou: Muitas vezes, sinto que Deus me abandonou. Como posso ter fé quando tudo parece perdido? O coração de David doeu ao ouvir aquelas palavras. Eu entendo, David respondeu suavemente. Eu também lutei com a dúvida, mas a beleza da fé é que ela brilha mais intensamente nas trevas. Sacrificar nossas dúvidas e acreditar mesmo quando tudo parece perdido é o verdadeiro teste de fé. A conversa continuou,
E David percebeu que sua jornada de autodescoberta não era apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. As histórias que compartilhou, sua vulnerabilidade, trouxeram conforto a outros, e ele se sentiu fortalecido por isso. Ele reconhecia que seu papel não era apenas lutar contra sua própria dúvida, mas guiar outros em suas jornadas. O confronto final com Eli estava se aproximando. Em uma manhã clara, durante um importante ritual no templo, David soube que Eli também estaria presente. A tensão pairava no ar, mas dessa vez, David estava preparado. Ao ver Eli, sua determinação se solidificou. Ele se aproximou do rival, o coração pulsando forte. Eli, estamos em um lugar sagrado. Não devemos deixar que nossas diferenças nos separem. O que realmente importa é a busca pela verdade. E a verdade é que a fé me dá força, mesmo em meio às dúvidas. Você também pode encontrar isso, se estiver disposto a abrir seu coração. O público ao redor começou a murmurar, as palavras de David ecoando nas paredes do templo. Eli o encarou, uma mistura de desafio e confusão em seu olhar. Você é ousado, David, mas a fé não é um caminho para todos. A resposta de David foi firme, mas cheia de compaixão. Talvez você esteja certo, Eli, mas a fé é algo que todos podem buscar, e cada passo que damos em direção à luz é um passo que vale a pena. Vamos parar de lutar e começar a buscar juntos? Nesse momento, a tensão entre eles começou a se dissipar. Eli olhou para o chão e, por um breve instante, David viu uma fração de dúvida em seus olhos. A multidão ao redor parecia envolvida, aguardando a resposta de Eli. David sentiu que a verdadeira batalha não era entre eles, mas dentro de cada um, lutando contra suas próprias dúvidas e medos. Talvez eu esteja perdido, David, mas sua fé é contagiante. Não prometo que vou me converter de imediato, mas vou considerar suas palavras. Eli finalmente respondeu, um sinal de abertura que David não esperava. E assim, o diálogo que antes parecia destinado a ser uma confrontação tornou-se um momento de reconciliação. A luta de David contra a dúvida não era mais apenas sua. Agora, ele tinha uma nova missão: ajudar os outros a encontrar a fé em meio à incerteza. Ao sair do templo naquele dia, David sentiu uma leveza em seu coração. A jornada de sacrifício e dúvida o moldou, e ele percebeu que cada sacrifício feito em nome da fé o aproximava mais de Deus. O templo em Jerusalém, com suas colunas imponentes e sua atmosfera reverente, tornou-se um símbolo de sua resiliência e fidelidade. E assim, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e dourado, David sabia que sua odisseia estava apenas começando. Ele estava pronto para enfrentar novos desafios, guiado pela luz da fé e pela promessa de que, apesar das lutas, sempre haveria um caminho de volta ao sagrado. A verdadeira jornada de fé, pensou ele, é aquela que nos leva a sacrificar nossas dúvidas e a nos tornarmos instrumentos de amor e esperança no mundo.